Olá, queridos alunos, é um prazer estarmos na nossa segunda aula sobre os escritos joaninos, né? Quando eu me converti, eu achava que João Batista tinha escrito alguma coisa, mas na realidade é outro João, e eu sei que isso é básico e não é o que nós hoje acreditamos. Queridos, epístolas joaninas, né? Nós vamos falar agora, nesses minutos que estaremos juntos, em 3 livros da Bíblia. Primeira carta de João, segunda e terceira carta de João. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18 e 19, tem assim: nos dá muitas dicas em relação a essa teologia que João ele abordava. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos vêm. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o nosso. Amém, queridos? Então, aqui já deixa claro por que João escreveu as suas 3 cartas, as suas 3 epístolas, né? Com certeza foi devido a uma divisão que teve na igreja. É um cisma grande, que aí deixa claro que saiu, e alguns dizem que saiu a maioria, né? Então não é só as igrejas do século XXI que se dividem, a igreja primitiva também, ela vivia nessa tensão, né? Então ele escreveu para as igrejas da Ásia Menor, e nesse sentido de tranquilizar os leitores, porque havia uma divisão. Ainda na primeira carta de João, capítulo 2, verso 24, a gente vê o sentimento que João tinha, né? Permaneça em vós o que vocês ouviram desde o princípio. Verso 24. Se o que ouviram desde o princípio permanece em vós, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. E ele fala no verso 26. Isto que acabo de escrever para vós é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não preciso que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ela, a unção, né? Mais uma vez, o grande problema da maioria das heresias é a negação da divindade de Jesus, né? Jesus 100% homem e 100% Deus, né? E mais uma vez, tinha que ser urgente essa defesa. No capítulo 3, verso 7, João fala assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, João, assim, grande preocupação que, embora que eles tivessem saído da igreja, que eles podiam influenciar os demais, né? No capítulo 4, verso 5, diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. O mundo os ouve. No verso 6, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqui mostra a estrutura literária usada em João nas cartas dele, até o Evangelho segundo ele, a gente percebe. Ele trabalha com os paradoxos, com as antíteses, né? As coisas contrárias. Quem é do mundo, quem é de Deus, quem é da luz, quem é das trevas. Amor e ódio. Para João não havia meio termo, né? Ele estava falando, ou você vai pela cristologia heterodoxa que eles estão pregando, o relativismo, que Jesus não foi Deus, Deus apenas se incorporou na cruz,
Ou vocês acreditam na que foi dada para vocês, dos apóstolos, a ortodoxia apostólica, né, nossa teologia ortodoxa, porque está apoiada na pregação e na doutrina dos apóstolos, né? Então, para João, fica claro aí que não há meio termo. Com certeza, quando João escreveu essas cartas, apenas João, dos apóstolos, estava vivo, né? Se você for o primeiro capítulo da primeira carta de João, você vai ver no verso 1, ele diz assim: o que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esse versículo, ele faz uma apologia, uma defesa da autoria das cartas. Por isso que há um consenso que as cartas foram escritas pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho. Certo, queridos? Outra coisa que eu gostaria que nós também lembrássemos, que apesar de João, primeiro, segundo e terceiro João, você vai ler muito que são as cartas católicas, cartas universais, porque foram escritas para a igreja toda, para todas as igrejas. Ela é interessante que ela não tem uma estrutura de carta, né? Não tem um pré-escrito, uma saudação, não tem votos de bênção. Nós não encontramos nessas cartas de João. Talvez pela urgência que João achava que essas cartas deveriam chegar aos seus leitores, né? Então não tem forma de epístolas, né? Isso é interessante a gente observar. Nós falamos que a teologia de João nessas cartas é a teologia da controvérsia, do paralelismo contrário, né? Ele tinha uma preocupação pastoral muito grande com seus leitores devido ao cisma, né? Tentou tranquilizar. Ele aqui fala dos anticristos, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então essa ênfase que nenhuma outra fala tanto do anticristo como João, né? Essa mensagem urgente, com uma tendência à polarização muito grande. Se nós fôssemos escolher duas palavras que João ressaltou, foi o amor a Deus, o amor que o apóstolo tinha, chamando de filhinhos, né? E a verdade, né? João foi o que escreveu. Essa data eu consigo encontrar na maioria dos comentários que foi depois do que ele escreveu o Evangelho, já perto da sua morte, 85 e 95 depois de Cristo, né? Nós podemos, um material muito importante, além da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, é o cânon sagrado, são os escritos dos pais da igreja, que nós divulgamos muito pouco. Mas os pais da igreja, eles nos dão indícios, né, da autoria de muitos livros, da interpretação. Então Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, todos eles concordavam que quem escreveu as cartas foi o apóstolo João, e a gente consegue situar aí em 85 e 95 depois de Cristo, né? É uma carta totalmente pastoral, de defesa da fé, de cuidado com os seus discípulos, com suas ovelhas, né? E a carta que provavelmente Paulo escreveu, que João escreveu nos seus últimos dias, né? Tem a introdução, que é o testemunho da palavra, da vida, né? A comunhão, como é importante, ele traz o importante no capítulo 1, verso 5, a importante de estar andando na luz, de ter comunhão com Deus, né?
Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele faz essa ênfase muito importante, porque se Deus é a luz, nós temos que andar na luz, né? E você conhecer a Deus, você observa os seus mandamentos, né? No capítulo 2, João faz a admoestação para a superação do mundo, né? Das coisas do mundo. Eu costumo falar que nós estamos em dialética, ou seja, o reino das trevas foi inaugurado em nós, mas nós ainda convivemos com o reino o reino da luz foi inaugurado em nós e ainda nós convivemos com o reino das trevas, certo? E aí João, no capítulo 2 dessa carta, ele faz uma demonstração que nós devemos superar o mundo. Ele adverte contra os falsos mestres, né? Ele fala da filiação que nós temos divina e nosso amor fraternal, né? No capítulo 3 ele fala algo muito duro, né? Ele fala que todos aqueles que vivem em pecado é caracterizado como os filhos do demônio, né? A tese teológica, cristológica de João: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Isso tem muito forte na minha vida também. Você, meu irmão, se você acredita que Jesus é Deus e que Deus veio e encarnou-se na terra para morrer por nós, né? Ele, mais uma vez, lembrando que o evangelho dele faz a defesa da divindade, nas cartas ele também faz, né? No capítulo 5 ele fala fé em Jesus, o Filho de Deus, né? Então ele conclui essa primeira carta falando que a confiança no atendimento da oração, intercessão pelos pecadores, liberdade do pecado. Você vê que ele está muito preocupado em relação a igreja estar sendo conivente com o mundo e com o pecado. Por isso que a palavra de Deus ela é altamente contextualizada para nós neste século 21. Ela não se tornou obsoleta como o nosso celular, como o nosso notebook, o nosso computador. A palavra de Deus ela é contextualizada, ela é agora para agora, certo? Para a igreja agora, não tem essa história de não ser, né? Uma característica desse discípulo era o carinho. Então constantemente você vai encontrar ele falando como filhos amados, né? Queridos, filhinhos, né? Isso é muito importante a gente perceber, certo, queridos? João era aquele que tinha um amor em especial por Jesus. E nesta carta é demonstrado esse amor especial que ele tem para suas ovelhas, né? Nós falamos que 1 João seria uma redação eclesiástica, né? Ou seja, para a igreja, né? Falando sobre o poder expiatório de Cristo. Ele fala escatologicamente, capítulo 2, verso 28, primeira carta de João, capítulo 2, verso 28, né? E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, né? Também é uma carta que tem a linha escatológica tradicional, né? Principalmente a partir do capítulo 5, verso 14 e 21, ele fala sobre isso. Então é uma carta muito importante. Essas 3 cartas de nós lermos, mais uma vez, querido, eu gostaria que você lesse, né? Eu acredito que você já leu o Evangelho segundo João e agora leia as cartas de João, né? A primeira tem 5, a segunda carta tem apenas 1 capítulo, são os 13 versículos, e a terceira carta tem 1 capítulo, são 15 versículos, né? Provavelmente eu já escutei alguns comentários que essas cartas poderiam fazer parte de uma só,
A gente vê na terceira carta de João que ele é a única carta aqui que ele vai se direcionar a alguém, né? Tanto João como a primeira e a segunda. Na terceira carta de João ele fala: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Isso é algo comum. Ele direcionava a uma pessoa e aquela pessoa tinha a extrema importância de divulgar a sua carta, certo? Então, leiamos a terceira carta de João e façamos as anotações. Eu estou aqui para tirar dúvidas, vou colocar os slides no nosso portal, certo? É importante você começar a assistir vídeos. Se dedique esse mês aos escritos joaninos. Uma coisa que eu estava falando com meus alunos presenciais, eu falo para você, uma preocupação que eu estou tendo é a questão das nossas devocionais. Você estudar, ler o Evangelho segundo João, com um olhar crítico, com um olhar investigativo, acadêmico, é uma coisa, é o que nós estamos vendo. Isso, querido, não pode substituir a sua devocional diária, que é quando você tem uma caneta, um diário, a sua agenda, a Bíblia e aquele texto que Deus te orientou, você vai ler para Deus falar para você. Então eu peço que vocês tenham esse momento diário também com Deus. É fácil não, mas eu creio que é melhor para a nossa espiritualidade. Que Deus nos abençoe em Jesus.